É transtorno mental, mas depois... O que acontece? Tudo que mexe com a mente, né? E é curioso porque às vezes as pessoas menosprezam a doença como outra qualquer. Tem CID, tem critério diagnóstico, e inclusive é das principais causas de afastamento do trabalho. Transtorno de depressão e ansiedade. E às vezes o próprio paciente não entende, sente meio culpado, talvez ele depois até explique melhor, porque o que acontece? Quem faz a lei é uma pessoa, quem dá o diagnóstico é o médico. A gente, como médico, nosso papel é dar o diagnóstico e fazer os relatórios. Aí tem um médico do trabalho que faz a avaliação, se a pessoa pode ou não voltar ao trabalho, se aquilo é transitório ou não, a gente que fala. Sei. E ainda tem um aspecto legal, que quem fez a lei, tem o espírito da lei que fala, né? Que tem uma intenção, mas às vezes está lá colocado. CID e tal consegue ou não consegue uma coisa. E às vezes precisa do papel do mediador para interpretar. O CID é o médico. É o médico. Só que entre o que o médico fala, o que a lei coloca e a interpretação, é o trabalho dele, é um caminho muito longo. Um caminho, né? O auxílio-doença... Normalmente começa com o auxílio-doença. Auxílio-doença. São raríssimos os casos de transtorno mental aposentar direto. É muito difícil, é muito difícil. Então, começa com o auxílio-doença e aí vai, né? Tem o período, o médico então dá um período, às vezes 90 dias, 120 dias, ele dá um período ali de afastamento para ver se vai piorar ou não, né? E aí o médico vai dizer que algumas vezes é transitório. No trabalho, por exemplo, você tem burnout, você tem depressão, você tem uma série de transtornos, né? Então, vai depender do tipo de doença. O médico pode dizer, ó, isso é crônico para Pode. sempre, para sempre. Só que o problema, às vezes, é quando o médico particular, né, ele dá um diagnóstico, ele fala, às vezes, que não é transitório, e aí, quando chega no médico do trabalho, né, na Previdência, aí o médico, ele dá uma outra, né, uma mas outra aí, interpretação. Qual é o laudo? É o médico, nesse caso... Mas é o laudo do trabalho? É o médico do trabalho? É o laudo do INSS. Se eu tiver um médico meu, não vale? Vale, mas ele interpreta, vale, mas né? não é ele que dá o aval, né? Então, se pega relatório do médico, exames e tudo mais, e o médico indica, olha, encaminho para ser aposentado, encaminho para auxílio-doença. Tendencioso particular. E aí vai no médico do INSS e ele, 90% das vezes, não concorda. O que eu explico pro meu paciente é difícil. que o mundo real é esse, né? O seu médico avalia, ele é particular, você está pagando, ele vai fazer interpretação, mas vai ter a avaliação do perito e você pode questionar, ter o seu advogado, ele vai pedir uma segunda avaliação. Tem os tabus, né? Porque uma coisa é você estar com o braço quebrado, uma outra coisa é você estar com depressão. Se você estiver com o braço quebrado, eu vou dizer, que pena, né? Que dó. Agora, muita gente não acredita nos transtornos mentais e muita gente esconde que tem, porque isso pode atrapalhar a sua vida no trabalho. Às vezes, o perito do INSS, ele pode entender, e acontece muito, que aquilo não inviabiliza o seu trabalho, né? Então, olha, você tem um transtorno e tal, mas você consegue trabalhar. Entendeu? Então ele não dá o auxílio, não aposentar, mas é difícil. Hoje aposentar é raro. E tem pacientes que abrem o transtorno mental depois de trabalhar naquela empresa. Sim. Da cultura.